Então hoje a gente vai falar sobre essa obra dos 6 dias, né? Sobre a obra dos 6 dias, que é um texto que eu inclusive disponibilizei no grupo, que é um texto de Hugo de São Vitor, certo? E aí a gente vai comentar sobre ela, sobre o que tem ali no texto que é interessante de notar. Depois eu vou fazer mais alguns comentários acerca de outros temas referentes, né, ao estudo dessa narrativa, essa narrativa do Gênesis. E essa aula vai ser basicamente isso, né? E depois, nas próximas aulas, nós prosseguimos com né, com aquele estudo mais focado para o valor místico que tem, né, a criação, né, na Sagrada Escritura. Então, primeira coisa, né, o texto já começa explicando, né, o que cada dia, o que acontece em cada dia na criação, né? Então, no primeiro dia, Deus cria uma luz primordial. Depois ele cria um firmamento. No terceiro dia ele congrega as águas inferiores em um único lugar. No quarto dia ele cria os luminares. No quinto, as aves e os peixes. E no sexto, os demais animais, né? E aí ele vai comentar, né, que o homem ele é criado posteriormente, né, pensando nessa sequência cronológica, ele é criado posteriormente. Mas, por ser mais digno, né, na sua essência, ele é anterior e superior às coisas que foram criadas. Então a gente já entende que o mundo sensível ele é criado por causa do homem. Tudo que é criado antes disso é para que, né, depois venha o ser humano. É necessário, acontece assim, desse jeito. E aí, então o mundo ele é submetido ao corpo humano. Este corpo ele é submetido ao espírito. E o espírito humano ele é submetido ao Criador. Então tem essa hierarquia que pode se depender desse texto. Depois ele vai dizer sobre a dupla natureza do homem, né? Os dois bens que lhe é dado. É um bem, né, ao mesmo tempo visível e invisível, né? Esses dois bens, corporal e espiritual, e transitório e eterno. Então, existe essa relação entre esses bens. Então o primeiro bem ele é feito para o corpo, o segundo é para o espírito. E pelo primeiro, então, os sentidos desse corpo eles são favorecidos, né? A alegria, tudo ali é criado, né? Tudo que a matéria ali é criada para a alegria no sentido corporal. E aí você vai ter também o segundo caso, que são os sentidos da alma, que eles se saciam por uma felicidade, né? Então existe, né, a alegria e a felicidade. Toda a criação, então, ela se resume no conforto do corpo e na alegria do espírito. Então, as coisas feitas para o corpo são os bens visíveis e as coisas para o espírito são os bens invisíveis. O primeiro, no caso, né, os bens visíveis, são concedidos por Deus para que nós os possuíssemos. Ele é dado gratuitamente ao ser humano. Já esse segundo bem, Deus pede que o homem busque pelo mérito. Então, o primeiro bem, esse bem mais material, mais visível,
ele é cedido, né? Ele é cedido gratuitamente. E o segundo, esse bem espiritual, né? Deus, né, promete que será oferecido ao homem se ele buscá-lo, né? Se ele merecer aquilo. E essa promessa ela é verdadeira justamente porque o bem visível serve como garantia desse bem invisível. Entende? Porque então o mérito que o ser humano deve ter para possuir esse bem invisível só se dará através dos bens visíveis que ele recebeu de Deus. Né? Então é através deles que o homem vai mostrar a fidelidade a Deus para então ter esse bem espiritual. Mas aí comenta-se no texto que o homem cai. Eu gosto que o autor ele utiliza o termo, ele perdeu o olho da contemplação. Eu quero que vocês guardem, né, o símbolo do olho, que é um símbolo poderosíssimo e que com certeza ele vai voltar aqui nos nossos estudos, né, o olho da contemplação. Então a gente já entende que, né, pegando o que a gente já estudou, que todas essas coisas visíveis na sua totalidade são um amparo para a sustentação do corpo e servem como um auxílio para a apreensão do conhecimento divino deste homem que conhece a Deus. Não é à toa que São Paulo, na sua carta aos Romanos, ele vai dizer: as coisas invisíveis de Deus, depois da criação do mundo, tornaram-se visíveis ao entendimento pelas coisas que foram feitas. Então, o fim das coisas visíveis, o motivo pelas quais elas foram criadas, é justamente para... Não é a mesma coisa, obviamente, mas ajuda, de alguma forma, o homem a ver aquilo que ele não consegue. Então, o que são essas coisas invisíveis? O São Vítor vai dividir elas em 3. Que seriam, né? Essas seriam as características intrínsecas à figura divina: a potência, a sabedoria e a benignidade. Então, potência, ele pode, né? A sabedoria, ele sabe, ele pode fazer, ele sabe fazer, e a benignidade, ou seja, ele faz bem aquilo. Essas coisas, né, elas se mostram na nossa realidade através dos atos de criar, de governar e de conservar. Então, e veja, né, tudo que procede dele passa por essas 3 coisas, né? Então elas não podem ser separadas, né, nas operações exteriores de Deus. Todas as coisas, então, elas seguem essa lógica. Então, é através desses elementos que o homem, né, pode buscar, né, a conhecer a Deus. De que forma, né? Justamente pela a criação das coisas visíveis é um dom de Deus, né, e um bem para o homem, porque é por elas que o corpo é sustentado, né? E a alma, então, iluminado pela contemplação dessas coisas, né, ela faz, então, o homem chegar ao seu fim último, né, que é conhecer, amar e servir a Deus. Então é na imensidão das coisas, na imensidão da criação que nos é perceptível, nós entendemos o poder de Deus. Então quando nós vemos, né, a grandeza, a complexidade do cosmos, né, da Via Láctea, das coisas assim, essa grandeza, né, e o fato de nós nos sentirmos pequenos mostra o poder de Deus, né? Depois pensa, se nós não temos poder nem sobre, né,
o local que nós moramos, imagina o poder sobre, em um sentido, por exemplo, a nossa casa, enfim. E agora imagina o local que nós moramos no sentido da Terra, do planeta, e aí da galáxia e tudo mais. Mas não só a imensidão, pensando macro, né? Mas pensando micro. A imensidão, inclusive, dentro de nós. Nós somos formados por... o nosso corpo ele é constituído de elementos que a gente vai se aprofundando e vai se aprofundando e vai achando mais e mais coisas. E aí aquele sentimento de estar perdido vale tanto para as coisas cósmicas, né? Para as coisas imensas e grandes, quanto para essas coisas pequenas, como as células, os átomos e tudo mais. Então a imensidão revela o poder de Deus. Já a beleza revela a sua sabedoria. Né? Porque uma coisa é você poder fazer algo, mas outra coisa é você saber fazer aquilo. Né? Eu posso, né, realizar uma cirurgia, por exemplo. Nada me impede. A minha capacidade motora me deixa fazer isso. Mas eu não sei. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, né, naquilo. Mas eu posso. E justamente você olha como que dentro de nós as coisas são tão organizadas, né? A nossa estrutura molecular, todo o nosso organismo. E aí você vê as constelações e tudo mais, você vê como aquilo tudo é muito organizado. É tudo muito... esse maravilhamento que nós temos, então, é o efeito, né, de nós nos depararmos com a beleza dessa criação. Entender que quem criou essa coisa aqui sabe do que está fazendo. E aí, pela utilidade dessas coisas, nós entendemos a benignidade. Então, quer dizer, a potência é o quê? Eu posso fazer aquilo. A sabedoria é eu sei fazer aquilo. E a benignidade, eu sei fazer bem aquilo. A pessoa que... uma confeiteira, por exemplo, ela pode fazer um bolo, ela sabe fazer um bolo, ela faz um bolo muito bom. Ela imita então a Deus nesse sentido. E a utilidade dessas coisas, porque tudo que nós aprendemos, né, tudo que nós podemos absorver para nós da realidade, né, da criação, nos vale para alguma coisa. Não existe nada que nós... um aprendizado, né? Não existe nenhum aprendizado que nós temos que não nos seja inútil. Sempre que a gente aprende alguma coisa, a gente percebe, eu posso usar isso aqui na minha vida, eu posso usar isso aqui, enfim, e tudo mais. Então, o texto continua. Ele vai dizer que Deus chega a nós de quatro maneiras. De quatro maneiras, né? Tanto, né, de formas também interiores e exteriores. Né? Interiormente, ele chega a nós através da razão e do desejo. Então, são elementos que fazem parte da nossa constituição, a razão e o desejo, que elas pertencem à natureza das coisas. Nós somos criados assim. E as maneiras exteriores, né, são a criatura e a doutrina. E aí elas pertencem à ordem da graça. Então, enquanto existe a ordem natural que nos cede a razão e o desejo, né, que nós podemos conhecer a Deus, existe a criatura e a doutrina que nos mostra a mesma coisa, só que ela nos é dada pela graça. É pela vontade de Deus que isso acontece. Isso se dá de forma perfeita na figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele se assume, né, essa criatura, é o Deus que se faz homem, e a doutrina, ele vem trazer a verdade, né, aquilo que ele é, e é pela graça. Isso é graça. Né? Quem pôde encontrar Jesus enquanto ele andava aqui na Terra, não é? Nessa sua primeira vinda, nessa sua encarnação, é uma pessoa muito agraciada. E veja que faz sentido que seja assim. Porque tem aquela pessoa que não... Né, você vê nas histórias da Bíblia, né, algumas passagens.
uma pessoa que não conhece, não sabe quem é aquela pessoa que está chegando na vila, na cidade, não sabe quem ela é e não busca segui-la, justo porque não conhecia, não é? Então, a razão, né, ela não conhece a Jesus e o desejo, porque como ela não conhece, ela não tem essa vontade de seguir esse homem. Mas aí então a pessoa se depara com aquilo e aí ela se aproxima de Jesus. Então justamente a criatura é a doutrina, ela foi agraciada com essa proximidade. Ela não chegou de forma interior, mas de forma exterior. Ela chegou a conhecer Deus. E então, o Hudson Victor vai colocar, não é? O céu e a terra como, né, são equivalentes nesse caso, né, ao espírito e ao corpo. São símbolos do espírito e do corpo. Porque você veja, você tem o homem, que ele é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então o que acontece? Ele é criado para o conhecimento, para o amor e para a busca e a posse dos bens celestes. Haja vista que ele é a imagem e semelhança de Deus, que funciona desse jeito. E a Terra, no caso, é a origem e destino do corpo. A origem e destino do corpo, da Terra, perdão, é o corpo. Já o do espírito é o céu. Né? Tanto é que céu vem do latim celum. Celum é um termo que deriva de celare, que quer dizer ocultar, aquilo que nos é oculto. Então o céu já é criado de uma forma que você só chega nele de alguma outra forma, né? Que não é da mesma forma que você chega à Terra, ao conhecimento da Terra. Tanto é que terra, coloca-se lá, deriva de teritum, que quer dizer esmagado. Então aqui já existe uma relação dual entre céu e terra, que diz muito, né, da nossa relação entre espírito e corpo. E aí então você tem essa ideia do caos primordial, não é? O caos primordial, nesse caso aqui, que o Hudson Victor coloca, seria o homem na sua iniquidade. Esse homem sem Deus. Porque antes de haver, vamos dizer assim, a ação de Deus na criação, o que você tinha? Você tinha um mundo, né, sem luz, sem aparência, né, informe. E aí, o homem, da mesma forma, ele é submetido à iniquidade, ele é submetido à imperfeição, à corrupção, e não brilha nele a luz, da mesma forma que não brilhava no escuro antes de Deus começar a sua criação. Não havia ordem também. A ordem não se faz presente ali, pela disposição que Deus concede ao Espírito. E então essa luz primordial que Deus cria no primeiro dia, não seria, nesse caso, né, fazendo a analogia, seria a nossa vida espiritual. Então são esses raios de uma luz interior que vem e ilumina a nossa alma, esse nosso eu pecador, né, imerso nessa confusão gerada pelos nossos pecados, né, porque aquela alma que peca, aquele espírito pecador, ela é confusa, né, necessariamente, porque ela ama diferentes coisas de diferentes intensidades que não condizem com a intenção com que aquelas coisas foram criadas. Então, quer dizer, um espírito pecador é aquele que ama uma coisa mais do que deveria, ou menos do que deveria, na ordem de como ela foi criada. Essa coisa, né, originalmente. E então vem essa luz, né, essa luz primordial,
que faz com que o homem conheça o que ele é, e o que ele deve ser ainda. Então essa luz primordial, ela nos remete de alguma forma ao conhecimento do pecado. Porque não adianta, você não tem como ordenar o seu espírito, né, se você não conhecer o que está o desordenando. Conhecer a sua desordem é o primeiro passo para ordenar alguma coisa. Certo? E você vai ter, né, o firmamento, né, passando no próximo dia, ter o firmamento gerado, e você vai ter as águas superiores e as águas inferiores. Esse firmamento vai nos dizer seria o discernimento entre os vícios e as virtudes. Então as águas superiores seriam as nossas virtudes, né, e as águas inferiores seriam os nossos vícios. Até aqui. E aí o que acontece logo depois? Aí você tem a congregação das águas. Quando tudo começa a ficar ordenadinho, quando tudo começa a ficar, né, mais organizado, o que isso quer dizer? Quer dizer o domínio desses vícios. Então quer dizer, nós só podemos dominar os nossos vícios mediante o auxílio da graça divina. Né? Quer dizer, é um movimento de dominação. Nós controlamos eles primeiro, e nós os diminuímos, e nós os reduzimos a uma única coisa. Né? Então, que antes era 4 vira 1. Porque nós fomos enxutando eles. Porque o que acontece? Quanto mais válvulas de escape, vamos dizer assim, para o seu vício, mais fácil ele se dissemina pelo todo e mais espaço ele ocupa dentro da sua alma. E ele nos impede, nesse sentido, de buscar a verdade. Porque você vai cada vez mais amando outras coisas menos importantes do que aquilo que você deveria amar mais, que é a verdade. Então, congregar as águas aqui seria ter esse desejo de exercer a virtude, né, e de exibir boas obras. Né. Essa água que corre, então, seriam as boas obras. Até porque, né, o São Vitor coloca que uma terra ocupada por água não pode germinar. Então existe espaço, né, na sua alma para a água e para a terra. E elas devem estar bem definidas para que a coisa funcione dentro de você. E então, essas águas congregadas são os vícios que são dominados e permite que a terra germine. E eu quero que vocês guardem essa expressão de germinar a terra, porque ela vai ser importante mais posteriormente nessa aula e mais para as próximas outras aulas também. De germinar a terra, né? Dominar os vícios. E voltando para essa imagem, né? Logo depois disso, você tem a criação dos luminares, quer dizer, né, o sol, a estrela, as luas, a lua e tudo mais. Porque o que acontece? Pensa assim, se não existisse o sol, né, o que a gente poderia conhecer? Né? Como assim? Pensa, a primeira forma de nós apreendermos algo para nós é através da visão. É instintivo para nós. Nós queremos conhecer algo, nós olhamos para aquela coisa diretamente. E nós só olhamos porque a luz chega até esse objeto e volta aos nossos olhos. E aí a partir dali você vai seguindo para o conhecimento daquela coisa. E então o sol, ele já nos representa esse conhecimento, uma figura de conhecimento, assim como as estrelas. Mas o sol, ele é mais perfeito nesse sentido.
O Sol, então, seria o conhecimento das coisas que pertencem à Santa Igreja, e as estrelas seriam o conhecimento das coisas que pertencem às outras criaturas, né? Então, quer dizer, as estrelas aqui seriam as coisas que nós aprendemos, né, que nós conhecemos, que pode se conhecer, né, através da razão. Né, através da razão. Agora o Sol não. O Sol é aquele conhecimento que nós só conseguimos chegar até ele, né, e às vezes não perfeitamente, com a fé, com a revelação, com a ajuda de Deus. Certo? E depois você vai ter, né, a criação dos animais. Então você vai ter os peixes, né? Você vai ter as aves, você vai ter os animais terrestres. Né? Então o que é o peixe? Então pensa. O peixe, ele é um animal que ele vai viver na água. Certo? As águas aqui, né, seguindo a cronologia, elas já foram congregadas. Então o peixe que se movimenta nessa água, né, que pertence a esse mundo inferior, são o quê? São as solicitudes das boas ações. O que é uma boa ação? A boa ação é justamente essa coisa que flui entre as nossas virtudes. Certo? Já as aves, elas seriam aquelas coisas que nos elevam, né? Que nós só podemos conhecer uma ave olhando para cima, geralmente. A tendência de uma ave ela está acima, né, do nosso campo de visão, e nós olhamos para cima. E ela nos permite conhecer as coisas superiores. Né? Nós nos elevamos de alguma forma ao conhecer as aves. E aí você tem os animais terrestres, que eles são, de certa forma, os sentidos do corpo. Eles são comuns a nós. É o que mais nos é mais próximo, né? Pensando em uma semelhança biológica, os animais terrestres, no geral, são mais semelhantes a nós do que os peixes e as aves. Por quê? Porque nos recorda justamente que nós temos um corpo e que né, existem limites para algumas coisas. Mas aí, Deus fala assim, né, precisa de algo aqui. Né? Precisa de mais alguma coisa. Tá bom aqui, mas tem que estar muito bom. E ele criou o homem. E por que agora fica muito bom? Porque agora ele cria algo que é semelhante a ele, é semelhante à sua imagem. Então, ordenadas desta maneira em nós todas as coisas pelas virtudes e pelas boas obras, isso o Hudson Victor coloca no texto, né, dele. O pecador, que antes era deforme e dessemelhante pela culpa, torna-se conforme e semelhante a Deus pela justiça. Então o homem é assim criado. Ele é finalmente transportado para este paraíso, pois o pecador, regenerado no mundo pela graça, é sublimado ao céu pela glória. Então, veja que... Deixa eu ver se tem... Aqui, O Hudson Victor vai dizer, então, que existe, né, um mundo maior e um mundo sensível. Né? E o que acontece? Você tem esses 3 primeiros dias, que são dias voltados para a ordenação das coisas. Os 3 primeiros dias. E depois os 3 dias seguintes, né? O quarto, o quinto e o sexto, eles são dias para ornamentar essas coisas. Como assim? Ordem e ornamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, Deus cria a luz, né, no primeiro dia, e no quarto dia ele cria o sol, as estrelas. Precisa, né, que se crie a luz antes de criar o sol e as estrelas. No segundo dia ele vai lá e cria o firmamento, né, as águas superiores e inferiores.
Meio no quinto dia, então, ele cria, né, as aves e os peixes. Onde o peixe, né, criado ali, né, pensando na lógica que ele é criado, como um animal aquático, como ele poderia ser criado antes da água, né? Então, esses 3 primeiros dias são ordens, né? Então, a existência pela criação e a ordenação, ela é da ordem da graça. E o ornamento é essa excelência. Então, quer dizer, Deus pode, voltando naquilo, né? Deus pode fazer algo. E daí ele sabe fazer, daí ele faz, não é? Mas aí ele faz bem. Ele cria a luz, mas ele faz a luz tão bem que aí ela assume diversas possibilidades, né, dentro da sua essência, e que cada uma serve perfeitamente para nós conhecermos mais a Deus. E aí vem o que São Paulo vai nos dizer na carta aos Hebreus, que pela fé, né, nós conhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, né, de tal modo que as coisas visíveis provieram das coisas invisíveis. Existe aqui já uma hierarquia, e eu quero que vocês guardem essa hierarquia para a gente, assim, para a nossa vida e para essa aula também. Então, as coisas invisíveis devem vir primeiro que as coisas visíveis. Primeiro o que foi ordenado, depois o que vem ornamentado. Certo? E aí, eu vou entrar agora numa parte que ela é muito interessante e que vai nos conduzir à conclusão do que eu quero chegar aqui nessa aula. Para isso a gente tem que falar sobre os 4 tipos de discurso que Aristóteles vai teorizar e depois Santo Tomás de Aquino vai aperfeiçoar. Então existem 4 discursos humanos. O que é um discurso? O discurso, ele é uma potência única, mas que se atualiza de 4 maneiras, quer dizer, é uma ciência única o discurso, tá certo? Por quê? Porque as palavras, elas carregam poder. E pronunciar palavras repercute, querendo ou não, querendo você ou não, sobre a ordem natural. As coisas que você fala, que você diz, exercem um poder, né, nas outras coisas da existência, da realidade. Tá certo? Então eles são divididos em 4 tipos, mas eles são uma ciência só. Eles exercem, né, a mesma função, vamos dizer assim. Então você tem o discurso poético, o discurso retórico, o discurso dialético e o discurso analítico. E eles se dividem, né, eles podem ser divididos a partir da sua credibilidade. Então quer dizer, o discurso poético é um discurso possível. O discurso retórico é um discurso verossímil. O discurso dialético é um discurso provável. E o analítico é um discurso verdadeiro. Então, o discurso poético, ele vai trabalhar na possibilidade, na sugestão de algo. E para consumir esse tipo de discurso, né, da forma mais adequada, é necessário que em alguma medida nós tenhamos uma suspensão de juízo, certo? Então Camões vai e diz que o amor é um fogo que arde e não se sente. Não tem como você apreciar tudo aquilo que essa frase pode lhe dizer se você ficar preso na ideia de que é impossível que o fogo, né, que você sinta o fogo e não se queime. Então é necessário que você suspenda esse juízo, tá certo? E aí agora sim você adentra nesse discurso. E aí, algumas coisas vão sendo percebidas por você, certo? E você vai chegando a algumas coisas verdadeiras que não se dariam de nenhuma forma
se você não fizesse esse movimento antes, né, de suspender o seu juízo. Já o retórico, o discurso retórico, ele é um discurso que visa a persuasão. É uma ação psicológica, vamos dizer assim. É o discurso que você desenvolve, começa a ser desenvolvido na Grécia, em Roma, que aí você, se o poético, né, ele pode permanecer contigo, né? Eu posso fazer a poesia, ela pode existir só para mim. Eu posso escrever só para mim e ela existe ali, ela continua existindo. Já o retórico não. Não funciona eu ser um bom retórico se comunicando apenas comigo mesmo. Então existe a figura agora de um juiz. E veja se a diferença, né, interessante. A poesia, né, a matéria da poesia são as coisas sobre o qual ela comenta, né, no exemplo que eu dei, o amor. Já no discurso retórico, a matéria que ele busca, né, que ele visa, é o próprio discurso, certo? É o discurso que um juiz vai utilizar, que um advogado vai utilizar. Ele quer convencer alguém que o ouve. Ele pode ser persuasivo, ele pode ser, né, o discurso retórico, ele pode ser efetivo, né, no seu objetivo, mas ele não necessariamente é verdadeiro. Certo? Então é o advogado que consegue inocentar um criminoso. E ele vai fazer isso de algumas formas. Geralmente, partindo para o lado emocional. Então, é uma forma também de você chegar à emoção do outro pelo discurso retórico. A emoção, ou descredibilizando o outro lado, e assim vai indo. Então ele tem que ser verossímil, ele tem que fazer sentido de alguma forma, né? E você tem o discurso dialético, que seria um discurso que se dá através de objeções. Quer dizer, um discurso que se dá através de tentativa e erro. E assim, e aí sim, esse é um discurso que exige de você, né, tem a exigência da razão. Exige aqui uma isenção, tá certo? Uma isenção de valor que não pede o discurso retórico, por exemplo. Que o discurso retórico ele vai implorar para que aquele que o ouve, né, dê um veredito. Já no dialético, não. No dialético, né, você está investigando algo. Então, será que isso é verdadeiro? E aí você investiga. Se eu derrubar minha garrafa aqui no chão, quer dizer, se eu empurrar ela da mesa, ela vai cair no chão? Veja que eu não estou dizendo, por exemplo, né, não vai cair porque você, né, me convenceu disso, né, só na conversa. Não é assim. Você vai lá e testa. Se ela cair, opa. Né, já constatamos aqui que ela cai. Nós fomos lá, tentamos. Opa, não caiu. Então quer dizer que se eu empurrar algo, né, daqui da minha mesa e não vai cair. Que eu testei aqui. E você tem um discurso analítico, né? Ou, como o Aristóteles coloca, é um discurso lógico. Analítico-lógico é a mesma coisa. Que aí sim você trabalha no campo da certeza. E ele se dá através de demonstração. Ele se alimenta de premissas. Essas premissas, elas só são conquistadas pelo método dialético. Então veja, o discurso analítico, o discurso lógico, ele não traz conhecimento, necessariamente. Ele apenas verifica o que já se conhece através da dialética para evitar contradições. Então, quer dizer, ele é um complemento da coisa. O método científico não trabalha no campo analítico da coisa, ele trabalha no campo dialético. Se eu chego e digo assim, todo cachorro é gato, todo gato é azul, então logo todo cachorro é azul. Isso é verdadeiro? Isso é lógico?
Entende? Isso é verdadeiro no sentido do discurso analítico. Entendeu? Porque a conclusão ela é necessária para a brincadeira acontecer. Então, a gente sabe que os cachorros não tem cachorro azul. Ah, mas porque as premissas são falsas. Então, não é no método analítico que a gente vai, é no método dialético. A gente investiga essas premissas. Por que eu estou falando isso? Porque são através desses 4 discursos, tá certo? Que constituem a comunicação do homem, que ele se comunica. Então, esses 4 discursos, eles formam uma esfera do saber possível para o ser humano. E eles não são exclusivos, mas eles dependem um do outro. E pensem num esquema de 4 círculos, tá certo? Um maior que o outro, mas que são concêntricos, quer dizer, um está dentro do outro. Então, o círculo maior seria o círculo poético. É um discurso que abrange mais possibilidades. Dentro dele tem um círculo menor que é o retórico. Dentro do círculo retórico, que está dentro do poético, tem um círculo ainda menor que é o dialético. E ainda menor o analítico, que esse é o menor de todos esses círculos do conhecimento, vamos dizer assim. Onde que eu quero chegar com isso? Quero chegar dizendo que não necessariamente, eu preciso ser lógico para ser verdadeiro. A coisa pode ser verdadeira sem ser lógica. Entende? A coisa pode não me convencer no sentido retórico, Não pode não me persuadir, mas ela não quer dizer que seja falso. Não, eu não acho, não. Não concordo, Não me sinto confortável admitindo isso. Não, mas é a verdade. Entende? E aí, é justamente esse o caminho que as coisas se dão, que as coisas trilham para chegar ao nosso conhecimento. Elas chegam a nós através dos sentidos, certo? Pelas coisas que nós sentimos, que nós obtemos pelo sentido, nós chegamos à imaginação, elas chegam à imaginação, à nossa imaginação. E é ali que a coisa se organiza. É a imaginação que organiza as coisas que nós aprendemos pelo sentido. Uma vez organizada tudo certinho, aí sim ela constitui o nosso intelecto, a nossa inteligência. E aí este campo da inteligência que vai fazer a criação de esquemas e conceitos. E quando esses conceitos, esses esquemas são criados, aí sim nós geramos o que nós chamamos de raciocínios, ou juízos. E é aqui que vai dizer o Hudson Ritter, É a imaginação que faz a ponte entre o conhecimento sensorial e o pensamento lógico. E aí, por que eu digo isso, Porque tinha essa dúvida, me foi feita, na última aula, sobre a questão se a narrativa do Gênesis, do Pentateuco como um todo, se ela é literal ou se ela é metafórica. E eu digo, ela é todas elas. O Gênesis é uma narrativa literal, metafórica, moral e mística. E pode ser. E ela pode ser. Certo? Nós podemos não chegar através dela. Nós podemos pode não fazer sentido ela ser literal na nossa cabeça. Mas isso não impede que a coisa seja verdadeira. E nós abordamos o Gênesis sobre outros aspectos, sobre outros pontos de vista, sobre metodologias diferentes, e nós enxergamos a verdade das coisas que estão contidas ali. Entende?
E então eu quero entrar em algumas coisas que nós ouvimos, né, principalmente na escola e nas coisas assim, que parece nos contradizer, mas a gente vai ver que não é bem assim. Então veja, Santo Tomás, ele vai dizer que existem 3 graus de vida, né, que a vida, como nós conhecemos, ela é dividida em 3 graus. Para isso, ele conceitua a vida, né, como, né, primeiro, a imanência do movimento. Então algo é vivo se esse algo se move. E aqui não, mover-se não quer dizer sair andando por aí. Movimento no sentido mais clássico, tá certo? De aceitar mudanças. Por exemplo, a parede ela é móvel na medida em que eu posso mudar a cor dela, entende? Ela muda. E aí o que acontece? Ele vai colocar fim, forma e execução. Quer dizer, o fim é a orientação. Para que essa coisa foi feita? Ela foi feita por algum motivo? Esse é o fim dela, na qual ela é orientada. E você tem a forma, que é a regulação. Vamos dizer, seria como, por exemplo, a forma nesse sentido mais literal mesmo, né? Como que essa coisa ela é moldurada, vamos dizer assim, como que ela é esculpida. E a execução, como que ela faz, né, a coisa que ela deveria fazer. E São Tomás vai dividir a vida, né, do menos nobre para o mais nobre, em vegetais, animais irracionais e animais racionais. Aqui, a vida vegetativa é aquela vida, né, são aquelas coisas que executam suas operações e se movem por um princípio intrínseco, né? Faz parte delas, mas não modificam a sua forma reguladora, né? Aquilo que regula elas, e nem conhecem seu próprio fim. Quer dizer, por exemplo, pensando em vegetal, né? É a nossa aproximação mais imediata, vamos dizer assim, uma planta, por exemplo. A planta, ela faz o que ela deveria fazer, tá certo? Ela tem uma função ali e que ela executa. Mas, né, ela não tem poder dentro de si, primeiro de modificar alguma estrutura dela do ser, tá certo? E ela não conhece o seu próprio fim também. Ela não tem consciência disso. Então quer dizer, a planta, para ela continuar existindo, ela tem que se reproduzir, certo? Mas para que uma planta se reproduza, né, na maioria dos casos, que eu conheço pelo menos, ela depende de um outro animal, ou do vento, ou da água, né, mas enfim, ela precisa de que alguma outra coisa exista para que ela permaneça vivendo, entende? Então ela é dependente nesse aspecto. Já os animais racionais, ou com um outro termo possível, é a vida sensitiva. Então quer dizer, são aquela vida que executa as operações da mesma forma que a vegetativa, mas que apreendem a forma que os modela. Mas eles ainda não conhecem o seu fim. É o cachorro, tá certo? Que ele vê o seu dono e ele consegue relacionar a presença do seu dono com o fato de que ele vai entregar comida para ele. Então, o cachorro ele já tem uma capacidade de distinguir formas, certo? Então ele consegue compreender a alimentação, a necessidade de se alimentar, com, né,
a figura que ele vê do seu dono, com o cheiro dele, enfim. Ele consegue fazer essa conexão. No entanto, ele não consegue determinar o seu fim. O cachorro não pode... Né? Não existe a possibilidade de um leão escolher ser vegano, por exemplo. É impossível. Não faz parte da natureza dele esse negócio. Já os animais racionais... Esse sim. Eles podem, diferente dos outros, determinar o seu fim e escolher meios para atingi-lo. E eles não dependem do agente externo. Então, esses aqui, pensando na hierarquia da coisa, nessa divisão, os racionais, então, eles são os menos independentes nesse sentido. Eles têm mais poder de ser eles mesmos, entende? E não só isso, eles conseguem entender por que eles estão fazendo as coisas, né? Mas da mesma forma eles têm o poder de não fazer também, entende? E veja que São Tomás vai concluir que essas três coisas, elas são regidas por um mesmo princípio, que é o princípio vital. Então, essas três coisas têm vida. Então, existe um princípio vital que os rege. E esse princípio ele é transcendente, obviamente. Quer dizer, ele tem uma forma substancial. Ele é um elemento especificador da coisa. Então, é esse elemento vital que vai nos distinguir, entende? Qual que é a diferença de um ser humano para um cachorro, para uma planta? Essa diferença vai ser dada pelo princípio vital. O meu princípio vital é intelectual. Quer dizer, os animais racionais, né? Ele também dá o termo intelectual. Então, meu princípio vital é intelectual. O princípio vital de um cachorro é sensitivo. O princípio vital de um vegetal é vegetativo. Tanto é que alma, a palavra alma vem de anima, de animado, que tem movimento, né? Que pode se movimentar. Só que a alma do ser humano, ela é espiritual, ela é eterna, porque ela é semelhante ao seu Criador. E aí a alma ela se... Como é que eu vou colocar? Ela se apresenta para nós de duas formas, né? Primeiro, enquanto forma mesmo, tá certo? É o ato primeiro do corpo natural e organizado. Então, quer dizer, a alma é o que dá a forma do nosso corpo. Então, se o nosso corpo tem uma forma específica, ele só o tem porque a alma que regeu essa coisa, né? É a alma que escolhe a nossa forma. E você pode pensar na forma corporal mesmo, né? É verdadeiro também. Então é ela que organiza tudo isso, certo? E também a alma, ela existe enquanto origem de operações. Então veja, a alma não é sujeita às nossas operações, mas ela é a origem delas. Então tudo que o nosso corpo opera de modo imanente, né? De modo, né? Aqui no plano que nós estamos, ele é regido, né? Pela alma. Então ela é una na substância, né? Então o princípio vital é o mesmo para nós três, mas múltiplo nas suas faculdades. Então a alma, o princípio vital é o mesmo, tanto nos vegetais, quanto nos animais racionais, quanto nos animais racionais. Mas nós vemos ela agindo, né, nas suas faculdades de formas diferentes. As duas primeiras condicionadas pela matéria, tá certo? Então, se o cachorro
ele não tá ali, ele não, a alma dele não pode condicionar a gente a nada, tá certo? Mas já a terceira, que é o nosso caso, a espiritual, essa sim, ela é subsistente, ela subsiste. Até porque se o princípio vital de algo, né, residisse na matéria dela, seria necessário que esse corpo vivesse para sempre. Entende? Se o que faz aquela coisa estar viva depende da matéria, primeiro, de onde vem a matéria? Primeiro, que movimento que aconteceu para a matéria existir? E se ela tá ali presente na matéria, então quer dizer que ela não deveria morrer. Entende? Porque um animal que morre, quer dizer, a vida está saindo do corpo. Mas se ela tá no corpo, ela tá saindo para onde? Entende? E eu que... Deixa eu só ver o... Ah, não, é aqui mesmo. Que Santo Tomás vai comentar a origem da vida nesse aspecto. Quer dizer, na ordem dos motores e movidos, né? Na ordem das coisas que movem e que são movidas. O ser, ele é mais perfeito à medida em que mais move do que é movido. Isso é obviamente. Então nós somos mais perfeitos, né, nessa ordem do que os vegetais, né? Porque nós não dependemos tanto de outras coisas quanto a planta para se reproduzir. Então nós somos mais perfeitos que a planta ou que os outros animais, entende? Nós conseguimos nos organizar de forma mais complexa do que enquanto sociedade do que os animais, por exemplo. Então veja, né, todo efeito ele exige uma causa, né? Para eu querer para eu querer dar um soco em alguém, é necessário que exista alguém, exista a minha mão, exista a minha capacidade de mover, né, os músculos e tudo mais. Então causa e efeito. Então não tem como existir efeito sem causa. Isso é uma coisa óbvia, certo? E então o que acontece? A vida enquanto causa, que seria o nosso caso, ela exige, né? Pensa assim, exige que exista algo anterior, que seja vida também. Não tem como surgir vida de não vida. Entende? Da mesma forma que é impossível uma espécie inferior se transformar numa espécie superior. Porque se isso fosse verdadeiro, essa espécie estaria recebendo um grau de perfeição que ela não possuía anteriormente. E a gente já percebeu que as coisas na matéria não têm esse poder. Não, Deus tem. Deus pode fazer isso. Deus faz isso com a gente, mas a gente não tem esse poder. É um princípio de conservação e autodestruição. Eu não posso, né? Por exemplo, sei lá, perder mais quilos do que eu tenho no total, entende? Eu não posso, deixa eu pensar em outro exemplo assim. Eu não posso tirar 4 lados de um triângulo, entende? Quer dizer, um efeito, né, ele é sempre menor à sua causa, né, na natureza. Não tem como uma mãe gerar um bebê que seja maior que ela. É impossível isso. Da mesma forma que é possível observarmos efeitos universais, tá certo? Né? Como, por exemplo, a espécie. Né? Então, nós observamos que existe um princípio vital. E é um princípio universal. Ele é comum a todas as espécies. E existem efeitos que são necessários também. Certo? Então, né? Se um corpo se aproxima de outro, é necessário que exista uma atração entre eles.
Então a causa a qual esses efeitos, né, apontam, ela deve ser igualmente universal e necessária para a brincadeira. Então essa é a primeira objeção, vamos dizer assim. Outra coisa também, é o que Santo Agostinho vai dizer num tratado que ele escreve sobre a Trindade, sobre como que o cosmos possui causas germinais, né? Lembra do que eu falei da Terra, de germinar as sementes? Então, Santo Agostinho fala que no cosmos existem coisas que elas são criadas, pensadas para que ao longo do tempo elas presenciem um tipo de metamorfose, um tipo de mutabilidade dentro delas. E que essas coisas podem acontecer, certo? Sujeitas, né? Elas são dadas sujeitas ao lugar e ao tempo. Então, dependendo do lugar, dependendo do tempo que uma coisa está, ela pode sim mudar-se, né? Ter uma forma de metamorfose, né? Ter uma forma diferente, ou mudar em algum outro sentido, algum outro aspecto. O que eu quero dizer com isso? Sobre a narrativa do Gênesis, né? Ainda que você não queira acreditar nela no sentido literal, certo? E ela é verdadeira até no sentido literal, não importa se não fosse, entende? Mas se não fosse, não importaria. Porque existem outros sentidos em que ela também é verdadeira, certo? E isso não anula, como nós estamos vendo os doutores da igreja falando, não anula o fato de que pode existir um tipo de mutabilidade, quer dizer, espécies evoluírem, certo? Só que, como eu mostrei, existem objeções. É impossível o ser humano derivar de algo mais simples que ele. Entende? Isso é uma coisa que pega bastante assim o pessoal. Opa, perdão. Derrubei aqui o microfone. E aí, então, finalizando, né? Só porque a gente, daí, nas próximas aulas, a gente vai entrar numa análise mais mística da brincadeira. Finalizando aqui. Não importa para nós. E a igreja não tem um dogma sobre isso, não tem uma opinião formada sobre isso. Ela deixa livre a vontade do fiel de escolher se ele acredita que existe uma evolução das espécies, desde que essa ideia de evolução obedeça esses aspectos que eu mencionei, ou se o fiel quiser acreditar que tudo existe, né, o fixismo que chama, se tudo é igual desde a criação, a igreja fala assim, o fiel pode acreditar, né, nas duas formas. Bento XVI, por exemplo, São João Paulo II, acreditava que existe um certo tipo de evolução, obedecendo esses critérios, obviamente. Bento XVI já não ia tanto nessa linha. Mas isso não nega os princípios que a gente comentou aqui e obviamente, não nega as verdades contidas na narração da criação do mundo. Certo? Então, por hoje é isso.